paz do Senhor, irmãos, que alegria poder estar aqui na casa do Senhor para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos nos preparar aí para este culto online, para estarmos aqui também na casa do Senhor e juntos podermos adorar o nosso Deus. Vamos abrir este culto fazendo então uma oração. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos chegando também na casa de tantos irmãos, de tantas pessoas, e assim, ó Deus, proclamando este Evangelho tão glorioso e tão maravilhoso. Venha, ó Deus, nesta noite, receber o nosso culto e a nossa adoração, pois assim nós fazemos, ó Pai, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos adorar o Senhor com bastante alegria.
Amém, glória a Deus, né? Que alegria poder estar aqui, né, irmãos, na casa do Senhor e assim, juntamente com você, poder olhar nos teus olhos, poder ver que você venceu os obstáculos, saiu da tua casa e subiu para a casa do Senhor para juntos a gente poder adorar e glorificar esse Deus que é maravilhoso, que é santo, que é tremendo, esse Deus que não nos abandona, Ele está conosco em todos os momentos, em todas as oportunidades, não é verdade? Que bom que você pôde subir para a casa de Deus. Quero te convidar a você cumprimentar teu irmão, dar um abraço nele mesmo de longe, saudar ele com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Que alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Quero te convidar você a abrir a palavra do Senhor, que está lá em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do verso número 15. Lucas 14, 15. Que fala assim, olha, a palavra do Senhor, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 14, o verso 15, que diz assim. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então diz assim, olha, e ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa, disse-lhe, abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe, eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las, peço-te que me desculpe. E o outro disse, casei-me e portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os coxos, e os cegos. E disse o servo, Senhor, está feito, como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom poder ler a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que nos ensina, que instrui na nossa caminhada, a Tua palavra que é luz, ó Deus, para o nosso caminhar. Eu te peço nesta hora que o Senhor venha iluminar, ó Deus, a mente de cada um, que o Senhor venha, ó Deus, revelar a Tua palavra em cada coração. Usa a minha vida como um instrumento vivo nas Tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós estamos hoje nessa comunhão, nesse culto de Santa Ceia, um culto em que nós damos aqui uma ênfase maior na comunhão da igreja, na unidade do corpo de Cristo, porque você sabe que quanto mais a igreja estiver unida, quanto mais a igreja estiver em comunhão, mais difícil é a obra do inimigo. Uma coisa que o inimigo trabalha é na questão da divisão, da facção. Na verdade, é um espírito, na verdade, que vem para causar facção, para causar divisão na igreja. Isso acontece em todo lugar, né? Em todo lugar existe dificuldade de relacionamento, todo lugar tem aqueles momentos em que uma pessoa, às vezes ela dá uma palavra que desagrada o outro, às vezes um olhar, às vezes uma forma de se comportar,
diante da pessoa. Às vezes deixa a pessoa magoada, deixa a pessoa entristecida, e muitos até abandonam. Muitos até deixam de vir para a igreja, deixam de congregar, às vezes por causa de uma atitude, de uma palavra, às vezes por causa de um gesto, causa, né, essa divisão. E é uma coisa que o inimigo ele gosta de fazer, é causar divisão, porque aonde há uma divisão, há um enfraquecimento. Você pode reparar, em tudo é assim, não é verdade? Um prédio, se ele tiver fissura, se tiver trinca, é um prédio que ou ele está condenado a cair, ou é necessário então que alguma coisa seja feita para arrumar, para consertar aquela estrutura. Uma estrutura que está trincada, que está rachada, ela é uma estrutura enfraquecida. A igreja, ela não pode viver uma divisão. A igreja precisa viver a unidade. O momento da Santa Ceia é esse momento de unidade, de comunhão, não é verdade? Lá em João 17, Jesus fez uma oração muito conhecida, a oração sacerdotal. E ele pediu, né, para o Pai, para que fosse fortalecida a comunhão, a união, a unidade, né? E ele disse: assim como eu sou um em ti, que eles sejam um comigo também, não é verdade? Então, a unidade da igreja, ela é algo que se fortalece, ela é algo que é bênção para a vida de todos nós. Jesus, ele disse assim, olha, uma casa dividida não se estabelece. Uma casa dividida, ela está pronta, ela está prestes a cair. A igreja, ela precisa desse fortalecimento, ela precisa dessa unidade. Como pastor que eu posso contribuir? Como que eu posso agir para que eu possa dar a minha contribuição para a unidade? Meu irmão, olha, é muito importante que você ajude o outro, é muito importante que você ore pela vida do teu pastor, ore pela vida da liderança da igreja, dos departamentos, não é verdade? Às vezes você fala, mas o que eu posso fazer na igreja? Não posso cantar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Mas orar todo mundo sabe, não é verdade? Orar todo mundo pode. Às vezes você não tem um chamado para ser um levita, para tocar um instrumento, para você cantar. Às vezes você não tem um chamado para pregar a palavra, mas orar, todos nós podemos orar. Todos nós, não é verdade? Todos nós podemos e devemos dobrar o nosso joelho lá na nossa casa e buscar a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor, pela vida da liderança, pela vida dos departamentos, pelos projetos da igreja, por tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Nós podemos e devemos orar. Há poder na oração. A Bíblia fala: muito pode a oração do justo nos seus efeitos, não é verdade? Então, quando você ora, há um poder de Deus fluindo na tua vida, em você e através de você. Você pode ser bênção aonde você está. Você pode ser bênção na tua casa, no teu trabalho. É importante que você tenha uma vida de oração, de comunhão, de busca desse Deus que é uma fonte inesgotável. Todo o poder, Jesus disse, olha, eu tenho, tanto no céu quanto na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Toda a autoridade, todo o poder está nas suas mãos. E a oração, ela abre esse poder. Ela é a chave, né, para que o milagre de Deus ele venha, aconteça e vidas possam ser alcançadas, transformadas e mudadas pelo poder de Deus, não é verdade? Aquele que ora, ele tem uma vida mais saudável com Deus. Aquele que ora, ele tem uma vida de mais poder, mais fortalecida na presença de Deus. Aquele que ora, ele está sendo inteligente, ele está sendo sábio, né, para conduzir a sua vida cristã. Aquele que ora, portas se abrem, vidas são transformadas, a tua casa ela é abençoada, os teus filhos são abençoados, teu marido, tua esposa são abençoados através da tua oração, amém? Amém. Quem ora aí pode aplaudir o Senhor, não é verdade? Aqueles que oram, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então Jesus ele
contou uma parábola aqui muito interessante, na verdade. Alguém perguntou para ele: Senhor, como que são aqueles que vão comer pão no céu, né? O versículo de número 15, né? Ele disse assim: abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então Jesus aproveitou essa pergunta ou essa participação de uma pessoa que estava ali próximo dele, e ele então deu uma instrução muito importante. Ele contou uma parábola. A parábola é uma maneira de Jesus estar ensinando, contando uma história, não é verdade? Então ele contou essa parábola, que um homem muito rico, ele deu uma grande ceia. Quem é esse homem muito rico? Ele tipifica o próprio Deus, né? Deus é este homem, né? Da grande ceia, que convidou muita gente. Então, Jesus fala que esse homem, ele fez uma grande ceia, ele convidou muita gente. Ele mandou seus servos a convidar. Deus, ele mandou evangelizar. Ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses servos aqui na parábola tipifica eu e você. Somos nós que Deus enviou para convidar para a grande ceia, para convidar para participar do reino de Deus, não é verdade? Então esses servos, eles saíram para convidar. Deus também está chamando nós para convidar. Essa semana que passou, a gente viu o Evangelho ser proclamado muito por causa do dia do Evangelho, né? Da proclamação do Evangelho que foi 31 de outubro, né? Então você veja que muita gente gravando vídeo, falando, crianças, né? Pessoas de todos os lugares gravando vídeo e mandando pelas redes sociais para que o nome de Jesus seja conhecido, o nome de Jesus seja proclamado, para que o Evangelho, as boas novas, sejam então proclamadas para todos aqueles que desejam. Então veja, querer é muito importante. É muito importante. Deus, ele quer que a casa fique cheia. Nós percebemos aqui pela parábola. Ele não fez acepção de pessoas aqui. Você vai ver aqui na parábola que ele não escolheu: olha, eu vou convidar aquele que é mais ilustre, olha, não vou convidar aquele que é pobre. Não, pelo contrário, convidou a todos. Deus está convidando a todos para a salvação. Deus está convidando você, Deus está convidando teu vizinho, teu patrão, teu empregado. Deus está convidando todos para participar desta grande ceia, que é no reino de Deus, não é verdade? Então, não há acepção de pessoas, é para todo mundo. O Evangelho não é para um grupo de pessoas, mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, de todas as nações, todos os povos, línguas, tribos e nações estão convidadas para participar dessa grande ceia, participar do reino de Deus, participar dessa comunhão. Todos estão convidados. Então você veja, não há distinção, não há diferença. Não pode entrar na igreja o drogado. Não, a porta da igreja está aberta para o drogado, não é verdade? Não pode entrar na igreja um mendigo. Não, está aberta a porta da igreja para o mendigo. Não pode entrar na igreja o que tem vício. Não, a porta da igreja está aberta para os viciados, está aberta para as prostitutas, para os homossexuais, está aberta para todos. Mas está aberta para quê? Para que eles entrem e continuem como estão? Não, para que eles sejam transformados, para que eles sejam libertos, para que eles sejam salvos, porque foi para isso que Jesus veio, para salvar, para curar e para libertar. Amém? Quem crê pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Isso fica muito claro, acompanhe na sua Bíblia para você ver, olha, o verso 17. E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão
preparadas. Dá uma paradinha aí, vamos entender uma coisa. Nessa época aqui, às vezes você pode estar pensando assim, mas preparou a ceia, estava o alimento lá, quentinho, tudo preparado, e ele foi chamar os convidados, mas os convidados não iam mesmo, né? Nem estava sabendo. Não, nessa época aqui convidava, e a pessoa confirmava, aí depois que estava pronto, já ia para chamar para o momento da ceia, né? Então, aqui ele já chamou quando já estava servido. Mas então, aqueles que tinham recebido o convite, eles tiveram uma atitude que não agradou esse dono da ceia, né? Então, o verso 18 fala assim, e todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe, eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpes. Então, veja bem, uma coisa que desagrada a Deus é quando a pessoa oferece desculpas. Deus não se agrada disso, não é verdade? Se a gente for querer justificar, a gente tem muito argumento para justificar, né? Não vou para a igreja porque estou cansado, trabalhei o dia inteiro, né? Não vou para a igreja porque está frio. Não vou para a igreja porque está ventando muito, está muito calor. Desculpas não vão faltar, não é verdade? Mas desculpa agrada a Deus? Não agrada a Deus, não é verdade? A pessoa se desculpar diante de Deus, não vou aceitar o convite não, por isso, por aquilo, agrada? Não agrada, não agrada. O que agrada a Deus? Um coração contrito, quebrantado, não é verdade? Esse Deus não despreza. Quando a pessoa ela tem o desejo, não é verdade? Quando ela quer, meu irmão, se você quer adorar a Deus, se você deseja, não tem nada que impeça a tua vida, não tem nada que impeça. Jesus ia passando em frente à coletoria, chamou Mateus, né? Chamou o Levi, estava trabalhando. Mateus podia falar assim, não, estou trabalhando aqui, esse emprego aqui para mim é importante. Mas o que a Bíblia fala? Que ele deixou tudo e seguiu a Jesus, não é verdade? Seguiu a Jesus. Pedro fez uma pesca maravilhosa, era pescador profissional. Jesus falou para ele, larga tudo aí, Pedro, vem, segue-me, eu vou te fazer pescadores de almas, pescadores de homens. Pedro largou tudo e foi e seguiu a Jesus. Podia dar desculpa, não é verdade? Podia falar assim, mas agora que eu pesquei tanto peixe, agora que eu vou pagar minhas contas, né? Agora que eu vou ganhar dinheiro, Jesus está me chamando. Mas não, ele largou tudo e seguiu a Jesus, não é verdade? Deus não se agrada de desculpas. O segundo, versículo 19, fala assim, e o outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las, peço-te que me desculpes. E o verso 20 fala assim, e o outro disse, casei-me e portanto não posso ir. Dá uma paradinha aí, meu irmão. Olha que interessante aqui, né? 3 áreas da vida da vida do ser humano, né? Da vida das pessoas. A área do casamento, da família, pode ser um impedimento para a gente servir a Deus. Olha que coisa, né? O casamento que é bênção, o casamento que é algo glorioso diante de Deus, às vezes é impedimento. Às vezes a mulher fala, eu não vou porque meu marido não concorda. Às vezes o marido fala, eu não vou porque a minha esposa, ela pertence a uma outra linha de fé, né? Enfim, eu não vou para desagradar ela. Essa pessoa aqui não foi porque ela estava envolvida com um casamento, não é verdade? A outra não foi porque estava envolvida com negócio, comprou uma junta de bois. O trabalho, ele é uma bênção na nossa vida. Quanta gente hoje não queria estar trabalhando, está desempregado, não é verdade? O trabalho é bênção, mas às vezes o trabalho, ele é um impedimento para a gente servir a Deus. Às vezes o trabalho, ele ocupa tanto o nosso tempo, e ocupa tanto, ele é tão prioridade na nossa vida, que Deus fica em segundo plano. O trabalho, ele nunca pode atrapalhar a nossa fé, porque senão ele se transforma em maldição na nossa vida, não é verdade? Lá no Gênesis, Deus amaldiçoou o trabalho.
Maldita é a terra por tua causa, disse Adão. Do suor do teu rosto comerás o pão. Não era assim antes, mas depois do pecado foi assim. Maldição o trabalho. Então tem gente que pergunta, quem que inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho? Foi Deus. E o trabalho era para ser bênção, mas por causa do pecado se tornou maldição. Mas tem uma boa notícia para você. Em Jesus Cristo, o trabalho se tornou bênção de novo, não é verdade? Em Jesus Cristo, não só o trabalho, mas todas as maldições foram levadas, foram cravadas lá na cruz e Deus nos fez abençoados. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então você veja, são áreas da vida que é para ser bênção, mas que para muita gente se torna maldição. A pessoa, ela nunca pode permitir que algo que é para ser bênção na vida dela se transforme em maldição. Às vezes a pessoa, ela quer muito uma casa grande, bonita, maravilhosa. Quando Deus permite ela comprar, abençoa ela compra, aí a casa impede ela de ir para a igreja. Ela tem que ficar limpando a casa, não dá tempo, na verdade, ir para o culto, porque a casa é um impedimento. Meu irmão, as coisas de Deus são prioridades na nossa vida, não é verdade? Nós não podemos colocar o Senhor em segundo plano. Quando a gente começa a colocar Deus em segundo, terceiro plano, a nossa fé começa a minguar, a nossa vontade começa a diminuir e a gente se vê envolvido em momentos de fracasso espiritual. A nossa fé começa a minguar, a nossa vontade de Deus, a nossa fome de Deus começa a diminuir, até o ponto que a pessoa fica sem forças para subir para a casa de Deus. Quanto mais a gente vir para a casa de Deus, quanto mais a gente envolver com as coisas de Deus, mais fortalecido a gente vai estar, não é verdade? Mais cheio de Deus a gente vai estar. E como nós estamos precisando de Deus nas nossas vidas, como o ser humano está precisando desse fogo do Espírito Santo na vida, esse poder do alto na nossa vida, nós estamos precisando muito disso. Há uma carência hoje no mundo desse poder de Deus. Jesus disse assim, olha, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Jesus fez essa pergunta. Você vê nos tempos de hoje como a fé está comprometida, não é verdade? Como a fé está comprometida? Eu me lembro que antes dessa pandemia, as pessoas falavam mais em cura, falavam mais na manifestação do poder de Deus. Agora parece que esse vírus, ele é super vírus, não é verdade? Nem a fé pode curar ele, nem o poder de Deus pode atingi-lo. A fé se tornou algo em escassez, se tornou algo difícil na vida das pessoas. Jesus disse, olha, no Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? E a gente vê que a fé está diminuindo. E a Bíblia fala assim, olha, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo que hoje em dia, o amor esfriando a cada dia, não é verdade? O amor está esfriando. Então, o que isso diz para nós? Isso diz que a gente precisa buscar mais de Deus. Como que a fé ela vem na nossa vida? A Bíblia fala que vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Quanto mais a gente ouvir a palavra de Deus, melhor. Quanto mais a gente se envolver com as coisas de Deus, melhor. Quanto menos ouvir da palavra, mais a fé vai sendo minguada. E a fé é importante ou não? Importantíssimo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse, olha, a fé, como um grão de mostarda, remove montanhas. Remove montanhas. Faz o sobrenatural na vida da pessoa. Uma fé como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Ela é importante, a fé ela é importante na nossa vida e nós não podemos deixar a fé diminuir, não podemos deixar a fé minguar, nós precisamos de fé. A Bíblia fala que no final dos dias o justo viverá pela fé, não é verdade? O justo viverá pela fé.
A fé é importante demais no nosso coração e nós precisamos muito da fé em Deus, né? Então você veja, Jesus ele conta essa parábola e é interessante que não há nenhuma acepção de pessoas aqui. Ele não fala para o servo assim, ó, vai lá no bairro nobre da cidade, convida. Ou ele fala assim, vai lá no bairro mais pobre da periferia, vai na favela e convida. Não, ele sai pelas ruas e ele vai convidando a todos, na verdade. Então veja que o convite primeiro aqui significa que foi um convite para os judeus. Eles recusaram. Eles recusaram. Você sabia que Jesus ele veio para a nação de Israel? Ele não veio para o mundo todo a princípio. João capítulo 1 fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele começa a discorrer ali, e ele fala assim, ó, e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus, nação de Israel. Veio para a nação de Israel, mas a nação de Israel não recebeu. Mas é um ponto final aí? Não, tem uma vírgula, não é verdade? A história continua. Tem um mais aí, tem um porém aí, e ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Todos aqueles que creem, pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele convidou a nação de Israel, mas eles rejeitaram. E quando eles rejeitaram, então esse Senhor disse para os seus servos, vai e convida a todos. Sai pelas ruas, sai pelos valados, sai e convida os aleijados, convida os mancos, convida os que estão à beira da estrada, convida todo mundo. Sabe quem são esses aleijados? Mancos, somos nós. Nós éramos assim antes de Jesus entrar na nossa vida, nós éramos mancos, espiritualmente falando. A gente não tinha uma firmeza, a gente não tinha um caminho certo para andar, não é verdade? A gente mancava, a gente andava de forma não firme, não é verdade? Mas a gente andava mancando, porque quando Jesus entrou na nossa vida, então nós pudemos ver o caminho a seguir e pudemos andar com firmeza, com certeza, da onde a gente está caminhando, onde a gente está pisando e onde nós estamos indo, não é verdade? Então ele falou, convida os mancos, convida os aleijados. Aquele que está sem Jesus está aleijado. E está aleijado. Ele não consegue realizar nada no mundo espiritual. Não consegue. Jesus disse assim, olha, sem mim nada sois e nada podeis fazer. Aqueles que estavam nas heresias, aqueles que estavam nos ismos da vida, adorando outros deuses, estavam mancos, estavam aleijados, estavam à beira do caminho, estavam debaixo de maldição. Mas aqueles que receberam a Cristo, aqueles que nasceram de novo, que estão hoje pertencendo à família do Senhor, são abençoados, são sarados, são perfeitos. Não tem ninguém manco, não tem ninguém aleijado. Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele é manco, se ele é aleijado, se ele é deficiente. Não é, né, meu irmão? Está todo mundo bonitinho, né? Está todo mundo abençoado. Está todo mundo cheio da presença de Deus, não é verdade? Cheio do poder de Deus. É maravilhoso poder servir o Senhor. Quando Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou, não é verdade? Tudo se transformou. A tristeza crônica caiu por terra, não é verdade? As enfermidades que viviam na nossa porta não existem mais. Não é verdade? Porque Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou as nossas dores. O que era maldição na nossa vida, ele transformou em bênção, porque ele é Deus, ele te ama, amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Então ele diz, convida todo mundo, convida todos.
O servo chegou e falou: já convidei todos e ainda tem lugar. Então vai pelas ruas, pelos valados, e convida, traz todo mundo. Eu quero ver a casa cheia. Meu irmão, isso é maravilhoso demais, não é? Deus quer ver a casa cheia. Tem gente que pensa, é absurdo isso, mas tem gente que pensa que Deus está limitando a entrada no céu. Ele está, olha, sabe aquela pessoa que está fazendo um monte de exigência, um monte de, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ah, não vou abençoar por isso, não vou salvar por aquilo. Meu irmão, se Deus fosse olhar motivos em nós para não abençoar a nossa vida, Ele ia achar os montões, não é verdade? Ele ia achar os montões. Somos cheios de defeitos, não é verdade? Mas você vê na parábola que Jesus deixa claro, não está olhando nada disso. Ele quer receber a todos na sua grande ceia. Ele quer trazer a todos para os abençoar. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele quer libertar. Há uma disposição de Deus para isso. Você olha Jesus no ministério terreno, Ele não estava limitando o horário. A tal horário eu vou atender para curar, em outro horário não. Não, Jesus estava andando por aquelas estradas poeirentas da Palestina e estava curando enquanto caminhava, estava abençoando enquanto entrava nas casas, estava realizando o seu ministério. Todo o tempo que Ele esteve conosco no seu ministério terreno, Ele estava abençoando, Ele estava curando, Ele estava libertando. Ele nunca negou nada para ninguém. Jairo chegou para Ele com a filha nos últimos minutos de vida. Últimos minutos de vida. E Jesus disse para ele: olha, eu vou até a tua casa. Mas já chegaram alguns e falaram: não incomode mais o mestre, porque ela já morreu. Enquanto Jairo estava procurando Jesus, a filha dele já tinha morrido. E Jesus disse o que para ele? Ah, meu amigo, você demorou demais para vir. Por que você não foi procurar os médicos? Não procurou primeiro? Jesus não falou nada disso, não é verdade? O que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Meu irmão, que palavra poderosa é essa? Que amor de Jesus pela vida de Jairo. Jairo, que era um chefe da sinagoga, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que resistiu. A Bíblia não fala isso, mas a gente percebe que ele resistiu até o último momento para procurar Jesus. Porque para a filha dele estar no último momento é porque ele fez tudo que podia antes, não é verdade? Mas ele procurou Jesus e Jesus não repreendeu ele, Jesus não deu bronca nele: ó, Jairo, você devia ter vindo antes, olha, você deixou para a última hora. Não, olhou para ele e disse: não temas, crê somente. E foi até a casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Meu irmão, é amor de Deus pela vida da humanidade. Jesus veio para comunicar esse amor, Jesus veio para mostrar que Deus, Ele é amor, que Ele ama e que Ele quer abençoar. Amém. Você vê isso claramente no ministério de Jesus. Você vê a prostituta procurando Jesus, Jesus libertando. Maria Madalena, 7 demônios, Jesus expulsou, libertou aquela mulher, não é verdade? Você vê o endemoniado gadareno, 10 quilômetros num barquinho a remo. Jesus procurou aquele homem que ninguém dava nada por ele, vivia no sepulcro, no cemitério, vivia se coçando com um caco de telha, andava nu, ninguém queria saber dele, estava isolado lá. Jesus chegou naquele dia lá, libertou aquele homem, meu irmão, de uma legião de demônios. Mais de 5.000 demônios estavam naquele homem. Jesus libertou ele a ponto dele se vestir, estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, lúcido, equilibrado, liberto, abençoado. Deus é poderoso e Ele te ama, amém? Pode aplaudir, pode glorificar, Ele merece. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E se fôssemos ficar falando aqui do amor de Deus, do que Jesus fez pelas pessoas, a gente ia varar a noite inteira, não é verdade? A Bíblia fala assim, olha, que
Tudo que Jesus fez não daria para escrever nos livros, de tanto que Jesus fez no ministério dele. Mas o que foi escrito é suficiente para que nós possamos crer que Ele é o poderoso, que Ele é o enviado, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que veio para mudar a história da humanidade, não é verdade? Então, esse Evangelho ele é poderoso. Jesus contou essa parábola para mostrar, olha, a grande ceia foi realizada e o dono da ceia mandou chamar todos para participar dessa ceia. Mas muitos se excusaram, não é verdade? Muitos se desculparam, não quiseram ir. É assim hoje também. Você fala para as pessoas do amor de Jesus, a pessoa está ocupada, a pessoa está envolvida com o trabalho, a pessoa está envolvida com a família. Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja. Preciso trabalhar, preciso estudar, preciso cuidar da minha casa. É a mesma coisa hoje. Mas aqueles que priorizam ao Senhor, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, aqueles que vivem para adorar a Deus, esses são verdadeiramente vencedores, amém? Mais do que vencedores, mais do que vencedores. Jesus disse lá em Apocalipse: cuide para que você não perca a tua coroa. Não é verdade? Deus quer te fazer vencedor. Deus quer te colocar como coluna do seu templo. Isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Persevera. Viva na oração, viva na consagração, viva na presença de Deus, porque existe um inimigo que quer desviar da presença do Senhor. Existe um inimigo que trabalha para esfriar a nossa fé, trabalha para nos afastar da presença de Deus, trabalha para trazer todo tipo de mal para a nossa casa, para a nossa vida, mas graças a Deus que Jesus venceu, graças a Deus que o Senhor pisou na cabeça da serpente e o nome do Senhor é glorificado em todo canto. Amém? A igreja segue vitoriosa, a igreja segue abençoada, a igreja segue declarando que esse Deus é grande e que Ele é poderoso, né? Glória a Deus. E para finalizar, o verso número 23 fala assim: disse o Senhor ao seu servo: sai pelas estradas e sendas, obriga-os a entrar para que a minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso aqui deixa muito claro uma coisa, meu irmão. Está aberta hoje a porta da graça, mas ela vai fechar. Ela vai fechar. Tem gente pensando assim: Deus ele é bonzinho, Deus ele é amor, Ele vai aceitar no final. Não vai não. Você viu ele falando aqui, nenhum desses que recusaram vai provar da minha ceia. A oportunidade está aqui agora. O momento é agora para buscar a Deus. O tempo da graça está em aberto, está valendo, mas vai chegar uma hora que vai se encerrar. Quando a trombeta de Deus soar, a igreja subir, o Espírito Santo vai entregar a noiva para o noivo. E aí, meu irmão, se prepara. Quem ficar, pode se preparar, que vem grande tribulação. Vem grande tribulação. Você já percebeu como o mundo está bem conturbado? Há uma insegurança no ar, ninguém sabe o que vai ser amanhã. Não é verdade? As economias estão abaladas, os governos estão preocupados. E quando a igreja subir, como que vai ser? A Bíblia fala: vem grande tribulação, vem muito sofrimento para aqueles que ficarem. Mas a igreja vai estar com o Senhor para todo sempre. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, e assim onde você está, com os olhos fechados, fala com Deus agora, peça para Ele te fortalecer nesta hora,
Peça para Ele para que essa palavra ela seja estabelecida no teu coração, que você possa viver intensamente esta fé, que você possa jamais recusar esse convite, mas que você possa estar nessa grande ceia, participando nas bodas do Cordeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela tua palavra que é linda, que é poderosa. Quero te agradecer pela vida do teu povo, Senhor, que está aqui, que ouviu a mensagem do Evangelho. Quero te agradecer porque sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor, mas ela cumpre tudo o que lhe apraz. Então que nesta hora, Senhor, o teu poder envolva as nossas vidas, que a tua presença, ó Pai, esteja conosco, e que a tua igreja seja cada dia mais avivada, mais fortalecida, e possamos seguir em frente, ó Deus, abençoados, fortalecidos. Meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade tão linda, tão gloriosa de poder estar na tua presença e poder, ó Deus, ser fortalecido na unidade e na comunhão, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, derrama das tuas bênçãos, derrama do teu poder, meu Pai, que nenhum medo, que nenhum espírito de pânico, ó Deus, tire o teu povo da tua presença, que nenhum espírito de incredulidade prevaleça, que nenhum espírito do mal, das trevas, contrário à tua obra, possa, ó Deus, prevalecer, mas seja destruído, seja quebrado agora pelo poder do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, declaramos o poder do inferno caído por terra na vida do teu povo, Senhor. Seja o teu povo abençoado, fortalecido a cada dia, no nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos, e todos que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto. Receba a bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Que a tua graça, ó Deus, o teu poder esteja na vida de cada um. Envia os teus anjos, ó Pai, livra de todo mal e de todo perigo. Dá uma semana abençoada no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão. Diga para ele: foi bom adorar a Deus contigo aqui, meu irmão. Deus abençoe. Vão em paz. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.